Boa noite, povo lindo, povo de Deus, estamos ao vivo. Quinta-feira hoje, gente, que dia lindo, depois de um feriado, não é verdade? 15 de novembro ontem, hoje, 16 de novembro de 2023. Eis-me aqui, Senhor, no horário marcado, com esse povo maravilhoso. O nosso encontro de quinta-feira acontecendo ao vivo no Instagram, no Facebook. Você que está aí no Facebook, que entrar agora, diz aí como é que você está recebendo aí essa imagem, o som. Me diz se o som está chegando aí, por favor. Mas antes de começar essa live aí, envia aí, ó. Vamos, você que vai entrando ao vivo aí, envia para alguns dos seus amigos, conhecidos, aquelas pessoas que você sabe que está precisando ouvir uma palavra de Deus vinda do trono do Senhor para o teu coração, para o coração dessa pessoa que você conhece. Vamos começar o nosso encontro glorificando o nome do Senhor, porque é em nome de Jesus que eu estou aqui e você está aí. Você sabe que esse encontro não foi marcado por mim e por você? Você sabia que isso não é acaso, que não fui eu quem marquei esse nosso encontro? Você sabe, né, que para Deus não existe acaso nem coincidência. Se você entrou aqui ao vivo, vai ouvir, é para você. Mas se você não entrou ao vivo e em qualquer momento da sua história, esta live ficar gravada e você tocar o dedinho aí e assistir pelo menos a primeira frase, tenha a certeza que Deus fez você tocar o dedo para ouvir a palavra que Ele tem para passar para você neste momento, agora ou daqui a uma semana ou daqui a um mês, não importa o dia, não existe acaso. Saiba que não existe coincidência na vida dos filhos, dos servos, daqueles que creem, daqueles que têm fé e vivem pela fé. A fé daquele que tem esperança em Cristo Jesus é que tudo que vem para a sua vida, tudo que acontece no seu dia, da hora que abre os olhos e respira, já sabe. Deus me deu um presente, o hoje. É assim que vive o Filho de Deus. É vendo Jesus, vendo Deus em todos os seus caminhos, em todos os seus momentos. E é exatamente por isso que você deve ter a certeza e a convicção de que não é por acaso que você está aqui ao vivo, que você vai assistir essa live, porque hoje tem uma palavra maravilhosa. Nós vamos ver que o que nós vamos ler aqui na palavra do Senhor diz muito, vamos aprender alguma lição. Deus não põe ninguém para ler a sua palavra, porque Ele diz que não volta vazia. E não importa se você já ouviu 1, 2, 3, 4, 1000 vezes a palavra do Senhor, porque ela se renova. Cada vez que você lê, cada vez que você ouve, o Espírito Santo te dá uma mensagem. Não pensa, eu já ouvi essa palavra. Cada vez que você ouvir a mesma palavra da boca de profetas, da boca de pregadores, de mestres, do ensino, você receberá, porque há um propósito para você ouvir novamente. E não importa se você ouvir de novo. A palavra de Deus é exatamente para você ouvir. Graça e paz, Huguinho, ou Hugo. Índio Sanches. Desculpa, mas o seu nome está juntinho aí. Hugo, foi difícil eu falar, mas seja bem-vindo, querido. Boa noite. O som está chegando bom aí para você? Como é que está a minha imagem? Como é que está o áudio, o vídeo? Como é que você está recebendo aí? Diz aí para mim, Hugo,
Diz aí você que está no Facebook assistindo, nós estamos iniciando a live, espero terminar ela em uns 50 minutos, 45, no máximo em 60. Se você sentar aí e ficar aguardando até o final, você receberá com certeza a mensagem de Deus hoje para o teu coração. Sejam bem-vindos todos vocês, nós vamos iniciar lendo uma palavra de um encontro. Você viu o tema da nossa live hoje? Estava lá no meu story, eu botei no story no Instagram, no Facebook, que diz exatamente assim: quando a sede encontra a fonte. Hoje a pergunta é: qual será a sua sede hoje? Do que você tem sede? Do que você tem fome? Porque todos nós, em algum momento, nós temos sede de algo, vontade, desejo. Então é isso que o Senhor vai fazer hoje com você e para você, por mim, entendeu? É essa a vontade do Senhor, que hoje você seja atendido de alguma maneira os desejos do seu coração. Vamos começar lendo? Abra sua Bíblia aí, se você não tem o seu celular, em qualquer Bíblia que você tem, Bíblia que tenha, né, o livro de João, o Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós estamos aqui hoje na palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4. Não por acaso, nós vamos falar de uma mulher que um dia encontrou alguém muito, muito, muito especial. E eu espero que você já tenha encontrado, porque eu sou esta mulher. Eu sou a imagem e figura desta mulher que aqui eu vou falar a respeito e ficou a sua história para a humanidade inteira saber. Ela não tem um nome, mas ela tem uma origem e através da nacionalidade, do local onde essa mulher nasceu, nós vamos aprender lições importantíssimas com este encontro. Porque este encontro vem fazer com que alguns tabus, algumas regras sejam realmente destruídas e revelada uma nova vida. Porque é para isto que Cristo entra na nossa história. Ele entra quebrando preconceitos, quebrando intrigas, divisões, dissensões, pessoas com rancores. Jesus chega na hora para quebrar tudo isso e fazer uma vida começando do zero, do recomeço, de um nascer de novo. É assim que o Senhor vem a encontrar a sede com a fonte. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos aprender uma lição hoje com esse encontro? Hoje pode ser o dia do seu encontro, pode ser o dia que você vai matar a sua sede. Vamos começar? Capítulo 4, no versículo 1, nós vamos iniciar a palavra de Deus dizendo: Senhor, que não seja eu, Mari Galuxo, a pregadora. Eu sou apenas um canal e que o teu Espírito Santo que habita em mim e na pessoa que está aí do outro lado, dê-nos uma lição nesta palavra. Porque primeiro fala comigo e fala com você. Estando nós no mesmo Espírito, nós vamos receber esta aula, esse estudo, este ensino do Espírito Santo para a nossa vida agora. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, isso aí era mais uma fofoca, porque o Senhor nem batizava, eram os discípulos que batizavam, deixou ele a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. O Senhor teve que se deslocar dali, porque começava a perseguição a Jesus, por causa dessas conversas. Olha, Jesus está batizando mais gente que João Batista. Lembra de João Batista, que antes do Senhor é o precursor e veio para pregar o batismo do arrependimento? Ele ainda estava vivo. Então Jesus, juntamente no mesmo tempo, aparece no cenário
e começam as fofocas de que Jesus estava batizando pessoas mais do que João Batista, como se isso fosse um problema entre os dois. Não era problema entre os dois. Jesus não veio para dividir nada, Jesus veio para cumprir. Então houve essa conversa e Jesus precisou sair dali, né, daquela área, para uma outra. Saindo ele, deixou a Judéia e retirou-se para a Galileia. Porém, para o destino onde ele ia, era necessário que ele passasse em uma cidade. E é aí que começa a história. A nossa pregação de hoje, a nossa aula de hoje, o nosso estudo de hoje começa exatamente aí, nesse deslocamento do Senhor Jesus de um lugar para outro. Tinha um propósito, e nós vamos ver que começa exatamente ele ter que passar por uma cidade onde ele não era querido, onde ele não era bem visto, onde não havia nenhuma vontade de recebê-lo. Mas acontece um fato, e Jesus era necessário que ele passasse ali, havia um propósito, nada por acaso, tudo programado, tudo escrito, apenas se cumprindo. Vamos ver o que tinha para se cumprir ali? Havia alguém especial precisando dessa passagem de Jesus naquele caminho. Lembra de Zaqueu? Lembra do cego de Jericó? Lembra da mulher de Cananeia? A mulher cananeia? Lembra que todas as vezes que Jesus passava em algum lugar, alguma coisa acontecia? Então vamos ver o que acontece aqui com uma pessoa. Jesus precisava, necessário atravessar, sabe aonde? A província de Samaria. E aí começa a história. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Lembra de José? José do Egito, filho de Jacó, que foi vendido como escravo e foi para o Egito? Então, ele tinha estado ali, Jacó, e tinha feito benfeitorias, e inclusive uma delas era um poço. Isso já vinha do passado, antes desse encontro. Esse poço já havia sido feito anteriormente. Então nós vamos ver que em Sicar, perto ali das terras onde Jacó deu a seu filho José, estava uma fonte de Jacó. Uma fonte, vamos ver? Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Bom, se nós conferirmos de 6 da manhã à hora sexta, viria a ser próximo ao meio-dia. Já sabemos dessa história. E nós vamos ver que a mulher é conhecida, muito conhecida, sua e de muita gente. Conhecida que eu digo de ouvir falar, né? Porque você não estava ali naquela época para conhecer a mulher, mas você sabe muito bem da história dela e nós vamos aprender lições hoje com esta pessoa. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Veja que não diz aqui veio a Maria, veio a Mari, veio a Teresa, veio a mulher. A importância está exatamente em ela ser de uma cidade chamada Samaria e por isso levou o nome de mulher samaritana. Porque quem nasce no Pará é paraense, quem nasce em Samaria é samaritano, quem nasce em Santa Catarina é catarinense. Então aquela mulher chamava-se mulher samaritana por a sua origem ser de Samaria, uma cidade que Jesus ia passar. E aquela cidade é que vai ter a importância e a lição que nós vamos aprender hoje com Jesus. Então lhe disse a mulher samaritana, então, mas nós vemos que Jesus estava encontrando com ela ali, próxima àquela fonte, sozinho. Vamos ver por quê. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Olha só, Jesus pedindo de beber àquela mulher. E nós vamos ver por que a surpresa, porque esse fato foi importante. Jesus pediu de beber para ela, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Gente, a primeira coisa que nós vamos ter que entender sobre essa história é quem era Samaria e os samaritanos. Por que essa história começa assim? Então lhe disse a mulher samaritana. Quando Jesus pediu de beber, olha a resposta dela. Ela disse, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos.
Replicou-lhe Jesus. Então nós vamos saber o motivo disso. Por que os judeus não se davam com os samaritanos e por que Jesus estava ali encontrando aquela pobre mulher, naquele horário próximo ao meio-dia, sozinho? A primeira coisa que nós temos que saber é que naquela época as mulheres não poderiam se encontrar em lugares assim com homens. E Jesus estava ali sozinho. Não por acaso. Quem eram os samaritanos? Gente, os samaritanos inicialmente eram o povo judeu, o povo de Deus. O que aconteceu para que esse povo, sendo de origem, filhos de Jacó, você vê que ela vai dizer aqui, e dizendo que ela é filha de Jacó, que aquele poço pertencia ao pai dela, é verdade. Os samaritanos eram judeus, eram hebreus de origem hebreia, de descendência direta de Abraão. Não eram inimigos dos judeus por nacionalidade, por nascimento, muito pelo contrário, eram da mesma origem, da mesma família. Mas o que aconteceu? Inclusive, Samaria era a capital de Israel, do Reino do Norte. Houve uma época na história que Jerusalém, que Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Samaria era a capital de um dos reinos. Por isso, povo de Deus só foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Mas o que houve aqui? Para que eles ficassem inimigos, sendo da mesma origem, filhos do mesmo pai Abraão, da mesma linhagem de Davi, e vindo a ser inimigos ferrenhos, a ponto de não poder passar um por dentro da cidade do outro, a ponto de essa mulher dizer para Jesus: porque tu és judeu, me pede água a mim que sou samaritana? Não pelo fato de ser mulher. Já era ruim ser uma mulher, estar naquele local a esmo ali, só ela e um homem, já não era bom. Sendo aquela mulher de origem também, que nós vamos saber que ela tinha uma vida irregular. Não vou dizer uma vida tão feia, mas irregular. Entende? E ali, como samaritana, inimiga do povo judeu. O que aconteceu exatamente foi que quando o povo de Israel traía a Deus, o problema do povo de Deus sempre foi a idolatria. Você acredita que o povo de Deus começou a adorar deuses estranhos, outros deuses, então Deus aborrecido, chateado, em 798 antes de Cristo, esse fato aconteceu, foi que Deus, para puni-los, pegou o povo de Deus dali de Israel e mandou cativo para a Babilônia. Lembra da história do povo cativo em Babilônia? Aí começa a história do samaritano. Até aí, Samaria era a capital de Judá, do governo do norte. Acredite, era a capital de Israel, do governo do Reino do Norte. Foi invadida. Senhor aborreceu pela idolatria deles através de outros deuses. Eles tinham uma tendência a querer adorar outros deuses e adorar, fazer altares a outros deuses. Deus aborrecido pegou e levou esse povo, enviou cativo, Jerusalém, todo o povo de Israel, daquela área ali do governo do norte, foi cativo à Babilônia. E o que acontece é que ficou ali naquele lugar apenas os pobres. Olha, a elite, a nobreza, os ricos, os inteligentes. Lembra de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abidnego? Junto com Daniel, foram cativos para a Babilônia. E lá, você conhece a história de Daniel, foi nesta época que a cidade ficou apenas ali naquele lugar, sabe quem? Mulheres, crianças que não serviam para muita coisa. Naquela época as mulheres eram inferiores. Lembra? Mais um motivo para o Senhor estar ali com aquela mulher e ser, inclusive, quebrando regras, é que as mulheres naquela época, elas eram inferiores aos homens. Então, por isso mesmo, ficaram ali, ficaram em Samaria,
ficaram em Israel, não foram cativas porque não tinha muita utilidade. O rei da Babilônia levou quem? Levou a elite, levou os homens fortes, jovens, e os mais sábios, inteligentes, os formados, os aculturados, e deixou o que não servia para eles lá, sabe? Velhos, crianças e mulheres. E aí a cidade ficando deserta, o que aconteceu? É que povos pagãos vieram habitar naquele lugar deserto praticamente, não tinha presença de homens, não tinha presença de gente quase importante, né? Ficaram os pobres, coitados, e aí vieram povos que adoravam outros deuses pagãos e povoaram Samaria, a área ali onde ficava Samaria. Daí esse povo contaminado pelos deuses de outros povos ficaram sendo mal vistos pelo povo judeu. Quando eles retornam do exílio, ficaram mais ou menos 70 anos escravos na Babilônia. Mas quando libertos e retornaram, eles abominaram Samaria, pois houve casamentos ali, uma nova geração. Imagina em 70 anos o que pode acontecer, né? Então aquele povo já não era um povo puro que adorava o Deus de Israel, você sabe? Então criou-se uma animosidade, sabe? O reino do norte, onde estava Samaria, foi abominável aos olhos do povo judeu que retornou para Israel, para Jerusalém. Então Samaria foi discriminada porque não era um povo puro. Eles também não aceitavam totalmente. Para eles adoravam o Deus de Israel. Mas acontece que eles nem aceitavam os livros, todos os livros da palavra da lei. Eles apenas acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Então, esse povo ficou de intriga ferrenha. O povo de Israel que retornou se achando um povo puro que adorava o Deus poderoso, o Deus de Israel, eles abominaram Samaria, que estava contaminada, misturado o sangue, e então ficaram inimigos. Esta é a origem da guerra entre judeus e samaritanos. Então eles não eram um povo de origem que não fosse de Deus. Mas aí foi discriminado, foi separado, apartado, porque passaram a adorar outros deuses, se misturaram com o povo de outras origens pagãs, de Deus pagãs, e ficaram inimigos do povo judeu. Então eles não se falavam, tá? Eles não tinham comunicação e até passar por dentro da cidade de Samaria era necessário passar, porque era uma passagem, tinha que ser por ali, mas era difícil. Às vezes tinham que pedir permissão em outras épocas, na época dos reinados, de guerras e tal, era necessário pedir permissão para passar por ali. Essa era a origem, tá? Essa é a origem. Eu precisava dizer para você por que samaritanos e judeus eram inimigos. Sendo eles da mesma origem, filhos da origem de Abraão, de Davi, tendo a mesma origem, ficaram inimigos. Samaria hoje. Onde que é Samaria hoje, gente? Hoje fica uma pequena parte samaritana entre Israel e a Cisjordânia. Hoje eles existem, mas é na Palestina, tá? Uma pequena área de terra entre a Cisjordânia e Israel. Então essa é a origem. Eu precisava dizer isso para você, para poder dizer por que aquela mulher falou para Jesus: olha, por que tu sendo judeu, vem pedir água para mim que sou samaritana? Então o Senhor respondeu para aquela mulher. Ele veio exatamente para acabar com esta intriga, porque Jesus vai nos ensinar lições aqui. Ele diz: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Na verdade, o Senhor vai falar da vida dessa mulher aqui, mas na verdade esse encontro tem um objetivo bem maior. Aí ela diz, respondeu-lhe ela: boa noite, Meire, seja bem-vinda, querida.
Medina, boa noite, sejam bem-vindos. Você que está aí no Facebook, seja muito bem-vindo. Você que está no Instagram me assistindo ao vivo, seja bem-vindo. Que Deus abençoe, que Deus esteja aí iluminando aí os olhos do teu coração, para que tu entendas e aprendas um pouco com a palavra do Senhor. Não comigo, Mari, mas com a palavra do Senhor. Que Deus ilumine a tua mente, os olhos do teu coração e que receba de Deus esta palavra agora mesmo, nesse momento. Então, continuando aqui, nós estamos no versículo 10, no 11. Respondeu-lhe ela, a mulher respondeu ao Senhor: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Jesus falou de uma água viva para ela. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai? Viu? Esta mulher tinha a mesma origem de Jacó. Ela chamava Jacó de pai porque a origem dela era a mesma de Jesus, da mesma linhagem, sendo samaritana. Mas já lhe contei aqui há pouco, né, que eles tinham a mesma origem de Abraão, mas houve essa divisão, porque esse povo de Samaria se contaminou com outros deuses, com outros povos, e ficou um povo misturado. É que nem uma água baldeada, né? E aí foi afastada do povo de Deus, porque passou a adorar deuses estranhos. Hoje eles fazem parte da Palestina. Então ele diz, és tu, porventura, ela que diz para Jesus, és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Então afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, olha isso, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele ou nela, ele falou nele, no ser humano, né? Será nele o que mesmo, gente? Será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que promessa. Olha o que Jesus estava oferecendo àquela mulher. Enquanto ela falava de uma água, Jesus falava de uma fonte inesgotável. Enquanto você fala de uma bênção, Jesus fala do abençoador que quer jorrar. Ele não está falando apenas de uma coisa pequena, ele está falando da fonte de todas as coisas. Então vamos ver o final dessa conversa, porque depois nós vamos aprender e eu vou falar para você as lições que nós temos que aprender com esta conversa entre este homem judeu e esta mulher samaritana. Então ele diz que ela receberia uma fonte a jorrar. Disse-lhe a mulher, Senhor, ela ficou interessada. Olha, Jesus jogou aquela pequena, sabe, isca, e ela, pegou na hora. Olha o que ela diz. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Olha, coitada do que ela pensava que ela queria. Ela só não queria ir buscar mais aquela água, aquela hora, aquele horário. Mas havia um outro propósito em Jesus. Disse-lhe Jesus, vai chamar teu marido e vem cá. Porque o Senhor, quando Ele quer abençoar a família inteira. Lembra que Ele diz que assim, que Ele salva a família toda quando Ele dá uma palavra na tua casa, servirá a tu e a tua casa? Então, aqui o Senhor não queria abençoar apenas aquela mulher, mas Ele vai dar a entender de quem Ele é quando Ele diz isso aqui a ela. Bem, replicou. Ao que lhe respondeu a mulher, ele disse, vai lá na tua casa e chama teu esposo, teu marido. Não tenho marido, ela respondeu. Bem disseste, não tenho marido, falou Jesus, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Pronto, só porque eu já disse isso, muita gente aqui, quando ouve essa palavra que Jesus deu àquela mulher, pensa, sabe, você conhece essa mulher? Sabe como você conheceu ela? Dizendo assim, a mulher de 5 maridos. A mulher que tinha 5 maridos estava no 6º e Jesus disse que nem era dela. Ela é apenas uma mulher de vida complicada. Essa é a maneira como você conhece essa mulher. Mas Jesus, deixa eu dizer para você,
As lições que nós vamos aprender aqui nesta conversa não tem nada a ver com o fato daquela mulher ter 5 maridos. Jesus não estava apenas querendo revelar a vida daquela mulher. Jesus, na verdade, estava querendo se revelar àquela mulher. Porque não há nenhum propósito de Jesus revelar a vida de ninguém. Na verdade, Jesus não quer revelar a sua vida para ninguém. Jesus, e nem você, deve estar interessado apenas que revelem a sua vida, que adivinhem a sua vida. Aliás, a adivinhação nem é de Deus. Lembra de Paulo? Quando estava pregando em Corinto e uma mulher andava atrás, uma jovem, dizendo, estes são os filhos de Deus, e ele disse, sai dela, e era um espírito de adivinhação? Então, nem é de Deus. Jesus não queria apenas adivinhar quem era aquela mulher. Jesus não estava ali para revelar a vida dela, nem para condenar, porque ela tinha 5 maridos e o que ela estava não era dela. O que Jesus queria dar e quer até hoje é se revelar a nós. É o que ele vai nos ensinar através desta conversa com esta mulher. A primeira coisa que nós vamos aprender com esta conversa é que Jesus não vê bons samaritanos, bons judeus, nem vê bons brasileiros. Você acha que Jesus está buscando os bons brasileiros, bons samaritanos, os bons americanos? Não. Jesus só está buscando pecadores a salvação. Essa é a intenção de Jesus, revelar-se. A segunda coisa que nós vamos aprender com esta palavra é que Jesus quebra as regras de que um homem não poderia ficar sós com uma mulher, quanto mais com aquela. Aquela mulher era mal vista, você conheceu a história dela e quando você viu que disseram assim, olha, Jesus disse que aquela mulher tinha 5 maridos, como se estivesse condenando, Jesus não estava condenando aquela mulher, Jesus não está condenando você que já passou pelo primeiro marido, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto. Eu, Mari, tenho uma história parecida, idêntica daquela mulher samaritana. E quando eu me encontrei com Jesus, não foi com esse dedo e com esse olhar que ele me viu. E também não foi com este olhar que ele viu aquela mulher samaritana, e nem é com este olhar que ele está olhando para você. Ei, você que está aí agora, e que começou a pensar e se identificar. Ei, mas eu sou parecida à história dessa mulher. Eu já estou no 3º, no 4º, no 5º casamento e não estou dando certo com ninguém. Jesus apenas quer se revelar a você, não condenando, não dizendo, esta é a mulher de 5 maridos, ou aquela é a mulher de 6 maridos, ou aquele é o homem que não dá certo com ninguém. É o mundo que faz isso. Mas Jesus não vê os bons. E nem ele olha dessa forma, o olhar dele é diferente. E nós aprendemos isso. 3 lições temos que tirar dessa conversa, desse encontro. A primeira delas é que nós queremos algo de Jesus, mas ele quer nos dar algo bem melhor do que aquilo que nós precisamos. Por que você está indo agora? Por que você já esteve? Por que você foi até Jesus? O que você quer dele? O que você deseja dele? Qual é a sua intenção com Jesus? Ele tem uma bem maior com você. É que quando nós vamos para Jesus, ele tem uma intenção muito maior do que a nossa com ele. A segunda lição que nós vamos aprender é que Jesus não quer apenas revelar seus pecados. Não é essa a intenção de Jesus, revelar os seus pecados. A intenção de Jesus é transformar a sua vida de pecado. Essa foi a intenção dele revelando-se àquela mulher. Não era apenas dizer para ela, mulher, tu és pecadora. Mulher, tu teve 5 maridos, vai buscar esse agora, criticar. A mulher não foi essa a intenção. Sabe a intenção dele? É, mulher, eu sou a fonte de água viva que transforma pecador em justo, em santo, santificado, separado.
Essa era a conversa de Jesus com aquela mulher. Essa era a intenção de Jesus. Não revelar os pecados dela. Não apenas dizer, tu és aquela que tem um quinto marido e esse aí, o sexto, não é teu. Aí aquela mulher reconheceu. Foi a chave que Jesus teve para mostrar que ele era um diferente. Que ele estava revelando a ela alguém que ia matar a sede dela e ia transformar a vida dela em uma vida diferente, uma vida nova, uma renovação, uma transformação de vida. Era essa a intenção, foi essa a intenção do encontro. E continuando, nós vamos aprender uma terceira lição com esta conversa, com esse encontro. Eram inimigos, agora não eram mais. Mas a terceira lição é que Jesus não quer apenas suprir necessidade das pessoas. Por que eu estou dizendo essa palavra, suprir a necessidade das pessoas? Porque você ouve muita gente, muitos pregadores dizendo: Deus não faz os desejos, mas supre as suas necessidades. Também digo eu a você, não é esta a intenção do Senhor Jesus, suprir as suas necessidades. Olha, Jesus, vamos citar pessoas aqui que o Senhor supriu sim as necessidades, mas chegou um momento em que Jesus aborreceu e chateou, sabe por quê? Porque ele fazia os milagres sim, mas a intenção era revelar quem ele era. Jesus não morreu na cruz, Jesus não veio fazer o grande sacrifício que fez, preocupado com as suas necessidades. Jesus queria fé. O que Jesus sempre revelou-se nele foi, e querendo para você, fé. Quando ele fazia um milagre, ele dizia, a tua fé, a sua fé. E quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras demais coisas te serão acrescentadas, é porque ele quer dizer, eu sou o mais importante. O reino de Deus, ele disse, não está ali, acolá, nem onde quer que... O reino de Deus está dentro de você e é ele. Porque aqui ele vem dizer também, por isso ele disse aos discípulos, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse que era aos brasileiros, aos americanos, aos samaritanos, aos judeus. Não, a toda criatura. Então, o que Jesus revela aqui é que o que Jesus quer de nós é transformar. Não é apenas suprir. Olha, ele vai ficar bem chateado com o povo que seguia ele naquela época, querendo os milagres. Mas o que ele intencionava com os milagres era algo maior, era a salvação para a vida eterna, era ser a fonte. Olha o que ele disse à mulher samaritana, mulher, se tu beberes da água que eu tenho para te dar, nunca mais tu sentirás sede, tu serás fonte. O que você quer de Jesus hoje? Por que você está frequentando aquele espaço onde você congrega? Você está indo para ali por quê? Você costuma ser aquela pessoa de que só vai numa reunião da igreja naqueles dias, mesmo você congregando, naqueles dias que vai vir um pregador de fora que faz aquela campanha de prosperidade forte, poderosa, e você vai lá com toda a fé porque disseram para você, Jesus vai entregar a chave da vitória, aquela chave do teu carro, a chave da tua casa, da tua lancha. É assim que você está indo, frequentando aquele lugar que você congrega? É com esta intenção? O dia mais cheio, mais lotado na sua igreja, no espaço que você chama de igreja, porque para nós, filhos do Deus
vivo e de Jesus ressuscitado, nós somos a igreja. A igreja não é aquele lugar que eu vou aos sábados, aos domingos, a terça, quarta, quinta, não. Ali é apenas um espaço físico de 4 paredes ou de mais paredes, onde a gente reúne para falar da palavra de Deus e para adorá-lo. Lembra que Jesus disse que a casa de Deus era lugar de oração e quebrou tudo aquilo que estavam fazendo lá dentro? Então, qual é a intenção que nós temos quando vamos num domingo à igreja, numa terça, dia da prosperidade, na campanha? É isso que você quer de Jesus, certo? Tudo bem, ele te dá. Mas a primeira coisa que ele quer é habitar em você. É que você seja o templo dele. Mas como assim? Porque ele disse isso. E mesmo está escrito, não sabeis vós que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Esta é a intenção do Senhor. E quando ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a justiça é Jesus. O sacrifício na cruz é o sangue derramado ali por você, para jorrar em você a vida eterna. Se a tua vida com Deus é baseado em Ele suprir as tuas necessidades, em Ele te dar a chave daquilo que você quer, a tua abundância, a tua vida com abundância, se é essa apenas, eu sinto te dizer, mas essa é a motivação errada para ir se encontrar Jesus. Ele sim, ele fez milagre, ele nunca perguntou se tu é de Samaria, se você é de Belém do Pará, se você é da China, se você é do Japão, se você é da Índia, se você é de onde for. Jesus não quer mais saber de onde nós somos, ele quer saber se nós somos dispostos a nos tornarmos filhos de Deus. E só há um caminho, e ele veio dizer isso. Essa intenção era que ele teve com aquela mulher. Olha, houve um momento em que a mulher de Samaria, ela não quis saber, Senhor, lembra que ele disse, vai buscar o teu marido, e ele disse, tu não tem marido de verdade, tu falaste a verdade porque tu tiveste 5, tu tá no 6º. Olha, se aquela mulher não tivesse entendido, ela teria dito para Jesus, você não diria, Senhor, então me diz como é que eu faço para me ter um marido? Ei, você que tá aí, correndo para o templo, pedindo para Jesus, a mulher de Samaria não se preocupou com isso, não. Ela vendo o poder que aquele homem tinha, já falou, você é um profeta. Ela sai correndo, larga até o cântaro de água que foi buscar e diz, olha, eu vi um profeta, um homem diferente, disse tudo a meu respeito. Será que ele é o Messias, o prometido, aquele que vem para salvar a humanidade? Aquela mulher conhecia a palavra da lei de Moisés. E você, que tem o evangelho, os 4 evangelhos, a Bíblia inteira, e você já descobriu o que aquela mulher descobriu? Ela poderia ter dito, Senhor, me dá um marido então. Porque eu já estou no 6º e o Senhor disse agora que ele não é o meu marido. E onde que está o meu marido? Me diz aí como é que eu faço para me ganhar esse marido, porque eu já estou cansada de procurar marido. Ela não pensou no marido. Ela não pediu a bênção. E Jesus sempre pergunta, lembra do cego de Jericó? O que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu volte a ver. Aí ele perguntou para quem? Para o paralítico de Betesda, lá do lago. Lembra que ele perguntou, queres que eu te cure? Queres andar? E ele disse, Senhor, não tem ninguém que me tire daqui. Eu estava 38 anos ali. Jesus nunca deixou de suprir a necessidade, mas você acha que ele estava ali apenas para isso? Jesus quer saber, sim, das suas necessidades, ele se importa. Mas antes dele se importar com o seu milagre, com o marido que você está procurando, com a casa própria que você quer, com o carro novo que você está pedindo em campanhas, antes de qualquer coisa, você tem que ter ele. Ele se entrega. Ele se revela através da sua fé.
Se você acreditar, se você crer no que ele diz, olha, busca primeiro o reino de Deus e essas coisas te serão acrescentadas. Aquela mulher samaritana entendeu exatamente isso e não correu para Jesus, então me dá um marido, porque o que eu estou não é meu, tu terminaste de me dizer, então como eu faço para pegar um marido? Não, ela entendeu, este homem é a fonte de vida que eu preciso, ela entendeu, e é disso, é sobre isso. Oi, Paulo Brandão, seja bem-vindo, querido. Gente, nós estamos aqui exatamente para propagar essa boa nova, essa novidade de vida que Deus quer dar a você através do seu filho. Isso foi feito há 1000 anos, há 2000, e nós estamos em 2023, não é? Então, isso foi feito, o sacrifício maior que Deus poderia fazer, e você tem tudo se você tiver o dono das bênçãos. Você não precisa ficar pedindo para Jesus, me dá a chave do meu carro, me dá a chave da minha casa, eu preciso disso. E tem muitos profetas aí dizendo para você, olha, eis que eu te digo, que o Senhor está dizendo hoje, que te entrega isso, que te entrega aquilo, te ofertando, te oferecendo, te seduzindo, te comprando, te corrompendo. Não seja corrompido pela ganância, não seja corrompido por palavras de ofertas, de leilão. É o que eu abro a internet, é o que nós olhamos dia e noite. Vem para a campanha disso, a campanha daquilo outro. Ei, você acredita em todas essas promessas? Acredite em quem tem todas estas promessas cumpridas na sua vida. Você entende essa palavra? Aquela mulher samaritana saiu correndo e olha, eu vou te dizer, eu não ia falar desse versículo, mas olha o que ela fez. No capítulo 39, no versículo 39, diz que aquela mulher saiu daquela cidade e muitas pessoas creram através do testemunho dela. Não é porque ela mudou de vida e agora estava casada. Não foi isso. Ela não saiu dali e agora estava abençoada. Eu encontrei Jesus, agora eu estou casada porque ele me prometeu um marido. Olha o que diz aqui no versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Mas sabe por quê? Em virtude do testemunho da mulher. Mas o testemunho não foi que ela casou. É que ela anunciava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Foi a maneira que ela viu de falar que Jesus tinha revelado a ela a vida dela. E isso chamou a atenção. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, olha, levar pessoas a Jesus não é oferecendo, digamos, a chave de um carro, oferecendo a chave de uma casa, dizendo que Jesus, ei, Jesus mandou te dizer que tu vai receber isso hoje, tua vida hoje está assim, assado, amanhã, depois. Gente, não é dessa forma. O que você tem que ver é que aquela mulher saiu anunciando Jesus e os samaritanos vieram ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele e ficou ali 2 dias depois que aquela mulher disse, olha, tem um Messias ali, um homem, um profeta diferente. Jesus se revelou assim, Jesus se revela assim, o que transforma, o que muda, o que transforma a água em vinho. Se você é água, essa é a promessa. A promessa é transformação, é nascimento de novo. Esta é a promessa que você deve fazer às pessoas. Não você ficar fazendo oferta de que Jesus vai fazer aquilo, que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo, que Deus vai dar aquilo outro. Não foi para isso que o Senhor te deu um dom da palavra. Não foi para isso que Deus disse aos discípulos, vai e pregai o evangelho a toda criatura no mundo inteiro. Não foi isso que ele disse. Vai e oferece a chave da casa, vai e oferece isso, vai dizer que eu estou entregando aquilo, vai. Não foi essa a ordem, o ide do Senhor aos discípulos, foi ide a todo mundo e pregai o evangelho. O que é evangelho? As boas novas. E o que era boas novas? Boas novas de salvação, de ressurreição, de vida eterna. Esta é a promessa de Jesus.
Não é? Ele não disse para os discípulos, vai e prega para todo mundo, que do dia que eles me conhecerem, eles vão ficar ricos. Não foi isso. Não foi essa a promessa. Então, você acha que todo mundo que aceita Jesus, e se você acha que todo mundo que tem Jesus na vida tem que ser rico, você está enganado. E se você é um pregador da palavra de Deus e está dizendo isso ao povo, você está enganando as pessoas. Não há esta palavra na Bíblia dizendo, aceita Jesus que você fica rico. Não. Jesus disse, os pobres sempre existirão. E sabe a quem ele disse isso? A um ganancioso ladrão chamado Judas, o traidor. Que enganando, querendo enganar Jesus, quando aquela mulher pobre chegou e jogou nos pés do Senhor um perfume valioso. Aquele ladrão que seguia, que era discípulo de Jesus, Jesus sabia que ele furtava. Ele quis enganar a Jesus dizendo, ela está desperdiçando e esse valor poderia ser muito importante, não sei quantos denários, para ajudar aos pobres. E Jesus disse, os pobres sempre existirão, mas ele não estaria ali todo o tempo, mas os pobres sim. Olha, o que nós entendemos é que Jesus disse, não vai todo mundo que aceitar Jesus ficar rico. Sinto muito se você estava esperando isso. Não. Quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, não diz que ela virou empresária, rica, milionária, bilionária. Não. Diz que ela virou, foi uma pregadora, que ela saiu correndo e dizendo, eu encontrei alguém que mudou a minha vida quando me encontrei. Isso é o que o Senhor quer. É a alegria que aquela mulher ficou. O espírito dela se alegrou. A vida dela se alegrou. E se você pensa que também a vida com Cristo é só alegria, não é. Não é. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Então vamos vencer as batalhas da nossa vida com o esforço do nosso corpo, do nosso trabalho, mas crendo que aquele que salva, que transforma, que liberta e que faz renascer a sua vida, esse, quando entra na sua vida, ele transforma. É isso que nós temos que crer, gente. Vamos ter aflição? Vamos. Tem pobre? Tem. Vai ficar rico? Não. Porque não é essa a promessa. Vai ser salvo? Vai. Aí, esta é a promessa. Era pecador, era ladrão, era, não é mais. Era prostituta, era, não é mais. Era fornicador, era, não é mais. Era salteador, era, não é mais. Esta é a promessa. Quando você encontra a sua sede, ela é saciada. Mas se a sua sede é só ficar rico, vai ser difícil você ficar saciado porque conheceu Jesus. E vai ficar rico da noite para o dia. Não, você vai trabalhar, você vai fazer o mesmo esforço que faria antes, porque senão, gente, não existia um ímpio rico. Quem trabalha, uma das prerrogativas da riqueza é trabalhar. E não só o cristão é rico, o ímpio também. Quem trabalha, prospera. Mas a promessa de Jesus é que quem tem Jesus será salvo e viverá uma vida eterna. Esta é a promessa. Vamos falar a verdade. Vamos pregar a palavra da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele só vai a Deus se for por ele. Esta é a palavra. Foi isso que ele mandou a gente pregar. Foi esta palavra que ele deu aos discípulos. Ide por todo o mundo e pregai as boas novas. Em Cristo Jesus há salvação. E ninguém será salvo se não for através dele. Agora, muita gente será rica sem ter Jesus. Esta é a verdade. E se você não fala essa verdade, você vai estar
pregando o engano. Nem todo cristão vai ficar rico e nem todo ímpio que não é cristão vai ser pobre. Esta é a verdade. Vamos falar a verdade. A fonte que Jesus quer ser na sua vida não é só fonte de riqueza. A fonte inesgotável que ele fala é o Espírito Santo em você, é o amor de Deus em você, porque é do amor que Jesus está falando, a fonte que não esgota. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se ama, ama o próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, todo o teu corpo, a tua alma, tu tens que amar a Deus. Entende? Esta é a palavra que eu quero deixar para você hoje. E vou dizer, eu vou ler na palavra que eu disse que eu ia ler para você, quando Jesus aborreceu com alguém que só procurava ele pelas bênçãos. Olha o que ele disse para aquele povo que corria atrás dele. Quando ele fez a multiplicação do pão e eles comeram, e aí eles corriam atrás dele, ele não tinha mais paz e nem sossego. E ele não queria isso. Ele só queria que as pessoas estivessem correndo atrás dele pela motivação correta. Ele disse assim, vou te mostrar em João 6, no versículo 26, Jesus disse assim, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Olha só que palavra forte. Você acha que Jesus era educadinho? Não era. Você acha que Jesus não pagava, não pegava forte? Pegava. Porque aqui ele viu que aquela multidão corria atrás dele, isso ele disse depois dele andar sobre o mar e eles atravessarem o mar, e ele não conseguiu, quando ele chegou já estava cheio de gente lá. Ele tinha feito, sabe o quê? Multiplicação de pães e peixe, e aquele povo havia comido, então eles corriam atrás dele, e o Senhor conhece as intenções do coração de cada um de nós. Assim ele disse aquilo, em verdade vocês só estão correndo atrás de mim por causa da comida que eu multipliquei, eu dei a vocês e vocês se fartaram. Foi isso que ele disse. Mas ele disse, olha aqui o que ele vem dizer, trabalhai. Não pela comida que perece, olha, veja, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O selo do Espírito Santo. Trabalhai, correi, vai atrás de Jesus, mas não pela comida que perece, é o que ele está dizendo, mas por aquilo que não perece, que perdura pela vida eterna, que é o Filho que foi selado e você também com o selo do Espírito Santo. Dorme tranquilo e em paz com essa palavra, medita nela. Para de ouvir o engano. Não seja enganado pela ambição, pela ganância. É que você também tem que ser parasita? Não. Não é isso. Não foi isso que eu preguei aqui. Se você começar a ver essa live desde o princípio, você vai entender que o dia em que a sede encontra a fonte que jorra para a vida eterna, não haverá mais necessidade de tanta correria. Trabalhai, mas pelo alimento que não perece e jorra para a vida eterna, até depois da morte. Que Deus te dê uma noite de descanso maravilhosa e eu digo a você, eu te amo em Cristo Jesus e é o amor de Deus que tem que prevalecer entre nós, não o interesse entre nós. O nosso interesse, eu tenho interesse na sua vida de te ver lá, na vida eterna, junto, em Cristo Jesus. É isso que eu tenho. Eu tenho o maior interesse em estar aqui te dizendo isso, porque eu quero isso para você, eu quero isso para mim, eu quero para minha filha, para minha neta, para o meu esposo, para minha sogra, para todos, e até os que eu não conheço, para você que eu não conheço, mas que está aí. Eu quero que você tenha
essa vida que o Senhor oferece, ofertou e já fez o sacrifício. Beijo no seu coração, até a próxima live. Gente, hoje novamente eu comecei um pouco atrasada por causa de barulho, mas hoje foi um culto que teve aqui e o povo coloca o microfone, assim, o som muito alto. Mas era para Deus que eles estavam falando, então eu resolvi fazer a live, não cancelar. E eu espero, em nome de Jesus, que eu não necessite mais cancelar o nosso encontro de toda quinta-feira. Fiquem com Deus, eu estou muito feliz e eu estou muito satisfeita de você estar aí até agora. E obrigada. Gratidão. Fiquem com Deus. José do Carmo Vieira, é isso aí, obrigada José, obrigada por essa palavra de incentivo, é isso aí, eu muito recebo, e é isso aí para você também, você que guardou no coração essa palavra. Olha só o que foi que o Paulo disse, Paulo Brandão disse, dinheiro é consequência, exatamente, não é a motivação, é o que vem. Jesus disse que será acrescentado, então acredita nessa promessa, acredita nessa palavra, busca o mais importante e as outras coisas. É como que você pega uma árvore e você quer o fruto sem plantar a árvore. Primeiro você planta, não é verdade? Para depois você colher o fruto, porque é semeadura. Então plante a árvore. Busque aquele que vai te fazer acrescentar todas as coisas. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira, nossa live. Nós vamos falando durante a semana. Me segue aí no Instagram, me segue. Olha, eu faço também no Facebook, como eu estou aqui, e eu faço no TikTok alguns vídeos pequenos. Eu estou iniciando no TikTok, eu ainda não tenho 1000 seguidores. Me segue lá no TikTok para mim ter os 1000 seguidores e fazer live lá ao vivo sobre a palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, me ajuda lá no TikTok. Eu preciso de 1000 seguidores para me poder fazer as lives lá também. Ok? Beijo. Fiquem com Deus.